E se a sua inquietação, essa dor na alma que você mal consegue nomear, fosse na verdade um convite direto de Deus? E se um único livro da Bíblia pudesse conter ao mesmo tempo a fúria do juízo divino e a profundidade da graça redentora? O livro do profeta Isaías faz exatamente isso. Ele não é um livro comum, é uma jornada visceral ao coração de Deus. Isaías, cujo nome significa "O Senhor é salvação", profetizou durante os reinados turbulentos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele viu a glória de Deus e, por causa disso, não pôde se calar diante da corrupção de Israel. Este livro é uma sinfonia divina que combina o trovão do julgamento contra a idolatria, a injustiça social e a hipocrisia religiosa, com a melodia suave da esperança e das promessas de restauração. Isaías é conhecido por excelência como o profeta messiânico, pois ele não apenas previu a vinda de um rei, mas descreveu, com uma clareza impressionante e dolorosa, o Messias sofredor, aquele que viria para carregar as nossas dores. A mensagem central que ecoa por cada capítulo é esta: Deus é absolutamente santo, perfeitamente justo e teimosamente fiel. Ele odeia o pecado, mas anseia por restaurar o pecador através do arrependimento genuíno e da obediência que nasce de um coração quebrantado. As profecias de Isaías rasgam o véu do tempo, revelando o plano eterno de salvação. Estudar Isaías é mais do que ler história antiga. É mergulhar no caráter de Deus, confrontando sua justiça implacável e sua misericórdia insondável. E tudo começa com um convite. A primeira lição que Isaías nos traz é um chamado desesperado à pureza e ao arrependimento. No capítulo 1, versículo 18, o próprio Deus nos diz: "Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã." Pense no que isso significa. Escarlata e carmesim eram corantes permanentes, impossíveis de remover das vestes. Deus está usando a linguagem do impossível. Ele está olhando para a mancha mais profunda da sua alma, aquela que você esconde de todos, aquela que te acusa noite e dia, e está dizendo: "Eu posso limpá-la, eu posso torná-la pura." Isso revela que nenhuma culpa, nenhuma vergonha, nenhum passado é grande demais para a graça divina. O arrependimento verdadeiro não é tentar limpar a si mesmo, é trazer suas vestes manchadas, aquele que é o único que pode purificar. Deus não exige de nós perfeição, mas um coração honesto e disposto a mudar. Isaías inicia seu livro com essa mensagem avassaladora para nos mostrar que, embora o juízo seja real, o amor de Deus sempre busca o caminho da reconciliação. É um chamado para deixar o passado para trás e caminhar em novidade de vida. Mas por que essa necessidade tão urgente de purificação? A segunda lição nos joga contra a realidade da natureza de Deus. Em Isaías, capítulo 6, versículo 3, o profeta tem uma visão celestial que define tudo. E clamavam uns para os outros, dizendo: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória." Isaías não ouve os anjos cantando que Deus é amor, 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 ou misericórdia, misericórdia, misericórdia. O atributo que define o trono, a realidade central do universo, é a sua santidade. Os serafins não dizem apenas santo, eles repetem 3 vezes, uma ênfase hebraica para o infinito, o absoluto. Deus não é apenas santo, ele é a própria definição de santidade. Ele é absolutamente puro, separado de toda corrupção, de toda mancha, de toda sombra de pecado. E diante dessa visão, o profeta, um homem de Deus, não sente alegria. Ele sente terror. Ele grita: "Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros."
A santidade de Deus expõe instantaneamente a nossa impureza. Não podemos brincar com Deus. Não podemos viver de qualquer maneira e achar que está tudo bem. Esta cena nos confronta com a grandeza avassaladora de Deus e nos chama à humildade, à reverência e a uma transformação radical. Diante de um Deus tão santo, somos forçados a reconhecer nossa condição desesperada e a buscar a santidade em nossa própria vida, não por nosso esforço, mas pelo perdão que Ele oferece. Somente quando entendemos o quão santo Ele é, entendemos o quão desesperadamente precisamos da graça que Ele ofereceu no capítulo 1. E quando essa realidade nos atinge, quando vemos o abismo entre a nossa impureza e a santidade dele, o desespero pode tentar tomar conta. Mas Isaías não nos deixa no chão. A terceira lição é a esperança para aqueles que confiam. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O profeta nos lembra que a verdadeira força não vem de nós, não vem das circunstâncias, não vem do pensamento positivo. Ela vem de Deus. Aqueles que esperam no Senhor, uma palavra que significa confiança ativa, vigilante e expectante, não são deixados à própria sorte. Eles são fortalecidos com um poder que vai além do natural. A figura da águia é poderosa. A águia não foge da tempestade. Ela usa a força dos ventos contrários para subir acima dela. Confiar em Deus nos permite usar as próprias dificuldades da vida para nos elevar espiritualmente, para enxergar além do problema imediato. A promessa não é de ausência de lutas, mas de forças sobrenaturalmente renovadas a cada passo. A esperança que Isaías descreve não é um sentimento vago, é uma promessa pessoal e direta. Isso nos leva à quarta lição. Deus é o nosso refúgio. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus fala na primeira pessoa: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa avassaladora! Deus nos tranquiliza com uma ordem direta: não temas. Essa palavra, vinda do Criador do Universo, tem o poder de dissipar toda a ansiedade. Ele não diz, não tema porque o problema é pequeno. Ele diz, não tema porque eu sou contigo. A nossa segurança não está na ausência do perigo, mas na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele detalha sua ação. Eu te fortaleço quando você está fraco. Eu te ajudo quando você não sabe o que fazer. Eu te sustento quando você está prestes a cair. E ele faz isso com a destra da minha justiça, sua mão de poder, autoridade e fidelidade inabalável. Este versículo é um lembrete constante de que, mesmo diante do medo paralisante ou da incerteza mais profunda, não estamos sozinhos. O Senhor age como nosso defensor, nosso ajudador e nosso abrigo seguro. Em momentos de fraqueza, podemos literalmente nos apoiar nesta promessa e descansar na certeza de que Deus cuida dos seus filhos com um amor feroz e uma justiça perfeita. Essa confiança nos permite olhar para o futuro não com medo, mas com expectativa. E é aqui que Isaías nos apresenta uma das características mais empolgantes de Deus. A quinta lição é que o Senhor faz coisas novas. Em Isaías, capítulo 43, versículo 19, ele declara: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esta é uma declaração de que Deus não está preso ao passado. Ele não está limitado pelas nossas falhas anteriores, nem pelas circunstâncias visíveis. Ele é um Deus de criatividade infinita. Pense nas imagens: um caminho no deserto e rios no ermo.
Desertos e ermos são lugares de morte, de impossibilidade, de ausência de vida. Deus está prometendo fazer milagres onde a lógica humana não vê saída. Ele promete criar caminhos onde não há estrada e trazer vida onde só há secura. Então, ele nos desafia com uma pergunta penetrante. Porventura não a percebeis? Ele nos desafia a abrir os olhos da fé, pois o milagre já está em andamento. Agora sairá à luz. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus continua agindo nos bastidores, criando oportunidades, trazendo restauração e conduzindo seu povo com propósito. Essa capacidade de fazer o impossível pertence somente a Ele. A sexta lição é uma declaração de soberania absoluta. Não há outro Deus além do Senhor. Em Isaías, capítulo 45, versículo 5, Deus afirma: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Esta é uma das declarações mais exclusivas de toda a Escritura. Deus não diz que é o melhor Deus ou o maior Deus. Ele diz que é o único Deus. Não há divindade que possa se comparar, nem poder no universo que possa rivalizar com o seu. Todos os outros deuses que o homem cria, seja o dinheiro, o poder, a fama ou os ídolos modernos, são uma ilusão, uma mentira. E a parte mais impressionante dessa declaração é a graça que ela contém. Eu te cingirei, te fortalecerei, te prepararei, ainda que tu não me conheças. Isso revela a soberania e a graça preveniente do Senhor. Ele opera em nossas vidas por amor e por seu propósito eterno, muitas vezes antes mesmo de o reconhecermos. Isaías destaca que Deus age soberanamente na história, usando pessoas e nações como Ciro, o persa, para realizar sua vontade. Esta lição nos convida a depositar nossa confiança total nele. Fora dele não há salvação, não há direção, não há segurança verdadeira. Somente em Deus está a fonte da vida e o governo absoluto de todas as coisas. E o plano soberano desse Deus único nos leva ao coração da mensagem de Isaías. A sétima lição é a profecia que aponta diretamente para Jesus. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, lemos as palavras que definem o Evangelho. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este versículo, escrito mais de 700 anos antes de Cristo, é uma profecia messiânica de clareza assustadora. Isaías descreve o sofrimento do Messias não como um acidente ou uma tragédia, mas como um sacrifício substitutivo. Ele foi ferido não por seus próprios erros, pois ele não tinha nenhum, mas por causa das nossas transgressões. Ele foi moído, uma palavra que indica esmagamento pelas nossas iniquidades. O castigo que ele recebeu, a ira de Deus que nós merecíamos, trouxe a nós a paz com Deus. E pelas suas pisaduras, pelas feridas abertas em suas costas, fomos sarados. Esta é a essência da redenção, é a troca divina. Ele tomou o nosso lugar. Esta lição nos deve levar a um lugar de profunda gratidão, reverência e entrega total, pois foi por amor a nós que ele se entregou. Se essa mensagem está tocando o seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Diante de um sacrifício tão profundo e de um amor tão inexplicável, qual deve ser a nossa resposta? A oitava lição é um apelo urgente. Busque ao Senhor enquanto há tempo. Em Isaías capítulo 55, versículos 6 a 7, o profeta clama: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías nos alerta sobre a urgência da decisão espiritual. Há um tempo determinado para o arrependimento e a restauração. Um tempo em que Deus se revela perto. Não devemos, de forma alguma, adiar essa decisão. Essa janela de oportunidade, essa graça que nos chama, não é eterna. O convite à busca vem acompanhado de uma condição inegociável: arrependimento genuíno. Não é apenas buscar a Deus por suas bênçãos, mas deixar o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. É uma conversão completa, uma mudança de direção e de mentalidade. Devemos abandonar aquilo que sabemos que o ofende e nos voltarmos completamente para Ele. E qual é a resposta divina a esse retorno humilde? Ele se compadecerá dele. E mais, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus não nos perdoa com relutância. Ele não guarda rancor. Ele é abundante, pródigo, grandioso em sua capacidade de perdoar. Esta lição é um apelo à decisão imediata. Não adie sua entrega. Deus está mais perto do que imaginamos, pronto para restaurar o que se perdeu. Isaías nos chama a correr para os braços do Pai antes que o tempo se esgote. A vida é passageira e a oportunidade de voltar ao Senhor deve ser aproveitada agora. E por que devemos confiar nesse plano? Por que abandonar nossos caminhos por um caminho que muitas vezes não compreendemos? A 9ª lição nos coloca em nosso devido lugar. Os pensamentos de Deus são mais altos. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 9, o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esses versículos nos ensinam uma humildade radical. Seus planos, seus caminhos e seus pensamentos são infinitamente superiores aos nossos. Muitas vezes, não entendemos por que Deus age de determinada maneira, por que Ele permite certas dores, por que o caminho da justiça parece tão difícil. Mas podemos confiar que Ele enxerga o quadro completo, aquilo que não vemos. Isaías revela que o agir divino não está limitado pela nossa lógica humana. Quando enfrentamos dúvidas ou situações confusas, esta verdade nos convida à confiança plena. Mesmo quando tudo parece sem sentido, os caminhos do Senhor, embora mais altos, são perfeitos e nos conduzem ao bem. A fé verdadeira não é entender tudo, mas reconhecer que a sabedoria de Deus é perfeita, ainda que seja incompreensível aos nossos olhos limitados. E a garantia que temos de que esses caminhos superiores são para o nosso bem está na 10ª lição. A palavra de Deus não volta vazia. Em Isaías, capítulo 55, versículo 11, lemos: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus tem propósito, tem poder e tem uma direção certa. Isaías declara que tudo o que Deus fala se cumpre. Não há falha, não há erro, não há talvez em suas promessas. Quando Ele envia sua palavra, seja ela em forma de promessa, de juízo, de correção ou de ensino, ela realiza o que foi determinada a fazer. Ela é uma semente viva. Isso nos dá uma confiança inabalável em cada promessa encontrada na Bíblia, pois nenhuma delas é em vão. A palavra não é apenas letra morta em uma página, ela é viva, eficaz e profundamente transformadora. Quando recebemos essa palavra em nossos corações,
Quando a meditamos e quando a proclamamos com fé, ela opera em nós, opera em nossas circunstâncias e opera no tempo perfeito de Deus. Sua verdade sempre frutifica. Essa palavra fiel nos dá a maior de todas as garantias, que é a 11ª lição. O Senhor está conosco nas águas e no fogo. Em Isaías, capítulo 43, versículo 2, Deus promete: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe bem, Deus não promete ausência de provações. Ele não diz se passares, mas quando passares. Ele sabe que enfrentaremos águas turbulentas e fogos ardentes. As águas simbolizam as dificuldades que tentam nos afogar em desespero. O fogo representa as aflições que ameaçam nos consumir em dor. Mas em todos esses momentos, Deus faz uma promessa absoluta: estarei contigo. Ele não nos observa de longe, ele atravessa conosco. Isaías reforça que o povo de Deus pode passar por crises profundas, mas não será destruído por elas. Os rios não nos submergirão, a chama não arderá em nós. O segredo não é a nossa força, mas a presença protetora do Senhor. É a presença dele que nos dá a vitória e nos faz sair do outro lado, muitas vezes sem nem mesmo cheiro de fumaça. Essa promessa é um alívio para os aflitos e uma âncora de fé para os que esperam em Deus. E se você sente que essa palavra está fortalecendo sua alma, eu peço que você se junte a nós nesta jornada. Inscreva-se aqui no canal Conexão Divina para que possamos continuar crescendo juntos na palavra. Comente aqui embaixo qual dessas promessas mais tocou seu coração. E, por favor, não guarde isso só para você. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está passando pelo fogo ou pelas águas neste exato momento. Essa presença de Deus nas provações não é aleatória. Ela faz parte de um plano maior. A 12ª lição nos assegura que Deus faz todas as coisas cooperarem. Em Isaías, capítulo 41, versículo 4, Deus pergunta e ele mesmo responde: quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Deus se apresenta aqui como o Senhor absoluto da história. Ele é o eterno, aquele que estava no princípio de tudo e aquele que estará no fim. Isaías revela que ele governa cada geração com soberania, conduzindo cada época, cada império e cada vida individual segundo seus propósitos perfeitos. Nada, absolutamente nada, escapa ao seu controle. E como aprendemos em Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Diferente da nossa existência humana, que é tão passageira e frágil, Deus é imutável e eterno. Ele não é um observador distante dos assuntos humanos. Ele age diretamente na história. Esta lição nos chama a uma confiança profunda. Mesmo quando não compreendemos os caminhos confusos da vida, quando as nações se enfurecem ou quando nossos planos pessoais desmoronam, podemos descansar, sabendo que tudo está nas mãos do Deus eterno, que é o primeiro e o último. Sabendo disso, o que devemos fazer? A 13ª lição é um convite à ação. Clame a Deus, pois Ele responde. Em Isaías capítulo 58, versículo 9, está escrito: então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Que promessa maravilhosa! Deus promete resposta àqueles que clamam. No entanto, Isaías, neste mesmo capítulo, deixa claro que há uma condição para essa resposta imediata. A oração não é uma fórmula mágica. Deus continua: se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Deus espera que nosso clamor seja acompanhado por um coração sincero e arrependido. Devemos abandonar o jugo da opressão,
nossas injustiças contra os outros, o estender do dedo, nossos julgamentos, críticas e acusações, e o falar iniquamente, a fofoca, a mentira, a maldade. A comunhão com Deus não é apenas um ato de oração, mas uma prática diária de justiça, amor e verdade. Quando vivemos em integridade, quando nosso coração está alinhado com o dele, nossa oração se torna eficaz. Deus se faz presente de forma palpável e responde dizendo: "Eis-me aqui." Esta lição nos desafia a alinhar nossas ações com nossa fé, para que a intimidade com Deus seja verdadeira e transformadora. Quando vivemos nesse alinhamento, podemos crer na promessa mais consoladora de todas. A 14ª lição é que Ele enxugará toda lágrima. Em Isaías, capítulo 25, versículo 8, temos esta visão gloriosa: "Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse." Esta é uma das promessas mais ternas e poderosas de todas as Escrituras. Isaías profetiza o fim definitivo da morte, da dor e da humilhação para o povo de Deus. O próprio Senhor Deus, em um gesto de intimidade e compaixão indescritíveis, enxugará cada lágrima de nossos rostos. Ele tirará o opróbrio, a vergonha que carregamos. Esse versículo antecipa a vitória de Cristo sobre a morte na ressurreição e aponta diretamente para a cena final descrita em Apocalipse. A lição é de esperança absoluta. Mesmo que hoje haja choro, dor, luto ou sofrimento, um dia tudo isso cessará. Tudo será restaurado. A eternidade será marcada pela paz, pela alegria completa e pela presença constante do Senhor. E como podemos ter acesso a essa salvação tão grande? A 15ª lição é que a salvação é gratuita para todos. Em Isaías, capítulo 55, versículo 1. "Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite." Deus faz um convite universal. Ele chama a todos, especialmente os sedentos, os famintos espirituais, os necessitados, a receberem de sua graça gratuitamente. Isaías usa a linguagem de alimento e bebida para simbolizar a provisão espiritual completa. Água para a sede, vinho para a alegria, leite para a nutrição. Não há preço. Por quê? Porque o preço já foi pago por Deus, no sacrifício que Isaías 53 descreveu. Esta lição ensina que a salvação é oferecida a todos, independentemente de mérito, classe social ou condição moral. Basta reconhecer a sede e vir. O Senhor nos oferece comunhão, alimento para a alma e vida abundante. Seu convite continua ecoando hoje. Venha e receba, sem medo, sem culpa, sem custo, apenas graça. E se você está recebendo essa graça, fortaleça nossa comunidade. Inscreva-se no Conexão Divina, comente o que Deus está falando com você e compartilhe esta mensagem. Seja um canal dessa água viva para alguém que está sedento hoje. Receber esse presente gratuito exige de nós uma postura. A 16ª lição é que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Em Isaías, capítulo 64, versículo 8, o profeta ora: "Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos." Isaías reconhece a soberania absoluta de Deus como nosso Criador e modelador. Ele é o oleiro, aquele que nos molda com propósito, com paciência e com uma precisão que não podemos compreender. Nós somos o barro, frágeis, quebradiços, cheios de impurezas, mas estamos nas mãos certas. Esta imagem nos convida à humildade e à rendição total. O barro não diz ao oleiro o que fazer.
Ao nos deixarmos moldar por Deus, Ele nos transforma segundo a sua vontade perfeita, tirando nossas imperfeições e nos fazendo vasos de honra. Mesmo quando passamos pelo fogo da provação, como o vaso que vai ao forno, é para sermos fortalecidos e consolidados. A 17ª lição nos assegura do poder dele nesse processo. A mão do Senhor não está encolhida. Em Isaías capítulo 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Deus não mudou, seu poder não diminuiu, sua mão continua poderosa para salvar, e seus ouvidos continuam atentos às orações. Se sentimos uma distância entre nós e Deus, o problema não está nele. Isaías continua no versículo 2 dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O profeta nos lembra que não devemos duvidar do poder ou da disposição de Deus em agir. A lição é clara: o problema não está em Deus, mas na dureza de nossos corações, no pecado não confessado. Quando nos voltamos para Ele com arrependimento sincero, como o barro se entrega ao oleiro, experimentamos novamente sua salvação e seu cuidado. Ele ouve e responde. E qual o resultado de se entregar ao oleiro? A 18ª lição. A obediência traz paz. Em Isaías, capítulo 48, versículo 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías expressa aqui um lamento divino, um de Deus. A paz estava disponível para Israel, mas foi rejeitada pela desobediência. Deus mostra que a obediência aos seus mandamentos traz estabilidade e bênção contínua. A paz como o rio fala de constância, de um fluxo que não para, de provisão. As ondas do mar representam uma justiça poderosa, sem fim. A lição é que os mandamentos de Deus não são pesos para nos aprisionar. São muros de proteção para nos guardar. Ao obedecer, colhemos os frutos de uma paz verdadeira e profunda. Desobedecer é escolher deliberadamente o caminho da perturbação e da ansiedade. Ouvir e seguir ao Senhor é a fonte da vida abundante. Precisamos nos apegar a algo que não muda. A 19ª lição é que a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías faz um contraste poderoso entre a fragilidade da vida humana e a firmeza absoluta da palavra de Deus. Tudo nesta terra passa. A juventude seca como a erva. A beleza cai como a flor. O poder, a riqueza, os impérios, tudo é temporário. Mas a palavra do Senhor nunca perde o seu valor. Ela permanece firme, viva e atual. Esta lição nos chama a fundamentar nossa vida não nas areias movediças deste mundo, mas naquilo que é eterno. Quem constrói sua vida sobre a palavra de Deus, constrói sobre a rocha. Tudo ao nosso redor pode mudar, mas a promessa do Senhor permanece. Sua verdade não envelhece, não falha e não volta atrás. Devemos confiar, meditar e viver conforme essa palavra imutável e poderosa. E a promessa final, a 20ª lição, é a garantia do seu amor. Em Isaías, capítulo 54, versículo 10, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha benignidade não se apartará de ti e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías termina com uma promessa avassaladora. Ainda que as coisas mais estáveis que conhecemos, como os montes e os outeiros, se retirem ou desmoronem, o amor de Deus, sua benignidade, sua misericórdia, permanecerá firme. A aliança de paz que Ele fez conosco, selada no sangue do Messias, é inquebrável.
Esta lição nos dá uma segurança absoluta em tempos de instabilidade. O amor do Senhor por nós não depende dos nossos sentimentos, dos nossos méritos ou das nossas falhas. Ele é fiel mesmo quando não somos. Ainda que os montes da sua vida se desfaçam, a bondade do Senhor te cerca. A paz dele é garantida pela sua compaixão e fidelidade eterna. O livro de Isaías é uma revelação profunda do caráter de Deus, justo, santo e incrivelmente misericordioso. Em suas páginas, encontramos tanto o peso do juízo quanto a beleza da graça. Isaías denuncia o pecado com ousadia, mas também aponta incansavelmente para a esperança da salvação. Cada lição que vimos reforça que Deus não está distante. Ele intervém, restaura, perdoa e conduz seu povo com fidelidade. Suas palavras atravessam os séculos e continuam hoje, trazendo direção e transformação àqueles que as recebem com fé. Que este estudo fortaleça sua fé e o conduza a um relacionamento mais profundo com o Deus que salva, fala e reina para sempre. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desta jornada profunda. Se esta mensagem te tocou, convido você a continuar crescendo conosco. Já estão aparecendo 2 vídeos na sua tela que certamente edificarão sua vida. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração.